O pastor Rafael Abdala é pastor-presidente da Primeira Igreja Batista em Guarapari e também é da Convenção Batista Capixaba, que é a nossa convenção aqui nesse estado. Eu queria convidá-lo para estar conosco aqui e trazer a santa palavra do Senhor aqui nessa noite. Vamos recebê-lo no nome de Jesus. Irmãos amados, graça, paz e bênção de Jesus. É realmente muito bom estar aqui. Obrigado, pastor Bruno, querido amigo. Parabéns pela casa nova, a igreja está linda. A última vez que eu estive com vocês foi no antigo endereço. E é muito bom ver as promessas do Senhor se cumprindo nessa igreja. A cidade de Vitória merece uma igreja linda como essa. Recebam em meu nome a saudação de todos os nossos irmãos batistas capixabas. Somos quase 90 mil nesse estado e a Igreja Batista Atitude faz parte desse grande povo. Bom rever Luiz Arcanjo e toda a equipe. Acho que a última vez foi em Cuiabá, não foi isso? Lá na PIB. Bom revê-los. Bem, vamos à Bíblia? 2 Reis 7 é o texto dessa noite, do verso 3 ao verso 9. Alguns princípios para quem quer viver coisas maiores, princípios para quem quer viver coisas maiores. 2 Reis 7, de 3 a 9, eu leio na Almeida Revista e Atualizada. Mais uma vez, obrigado, pastor Bruno, querido amigo, por essa oportunidade de estar aqui. Quero recomendar que você leia o livro do pastor, O Poder das Crises. Eu tive a bênção de prefaciar esse livro, que edificou muito a minha vida. Quantos já tem o livro do pastor? Louvado seja Deus. Se você não levantou a sua mão, é porque você não tem um livro do pastor. Isso precisa ser corrigido na sua vida, enquanto o Senhor não volta. Tem aí para vender hoje, pastor? É isso aí, gente. E tenho dito. 2 Reis 7, a partir do verso 3, diz assim na Almeida Revista Atualizada. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e nós morreremos lá. Mas se nós ficarmos sentados aqui, nós também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos, mas se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes e se foram, e os esconderam, e voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Eu quero apenas repetir a primeira frase do versículo 9. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. Podemos ler todos juntos essa expressão? Este dia é dia
de boas novas. Mais uma vez, por favor, este dia é dia de boas novas. Senhor, esta é a tua palavra. Já fomos tão edificados na celebração dessa noite. A tua presença está aqui. Eu me lembro da última oportunidade que tive nessa igreja de ter visto o projeto deste templo, deste auditório. E hoje ele está aqui pronto, porque o Senhor é fiel. A tua palavra não muda. E rogamos que o mesmo Espírito que inspirou essas palavras ilumine a nossa visão e fale conosco através deste livro santo. Em nome de Jesus. Amém. Esse episódio é conhecido na história como o cerco de Samaria. O nome cerco é dedutivo para nós. Samaria estava literalmente cercada. Ninguém entra e ninguém sai. O exército de Ben-Hadad cercou Samaria. E se ninguém entra e ninguém sai, não entra mantimento, não entra comida, não entra nenhum tipo de transporte. Nos primeiros 6 meses do cerco, as pessoas iam desabastecendo as suas despensas com as suas necessidades emergenciais. Depois de 6 meses, começavam a passar fome e tentavam sair do cerco para conseguir comida, mas ninguém sai do cerco. Começavam a passar fome. E você sabe que numa casa onde falta comida, falta paz. Tem desunião. E você sabe que numa cidade onde falta comida, falta segurança. As pessoas vão se transtornando. E esse é o cenário. O cerco de Samaria. Às vezes nós passamos por um cenário parecido. Um cerco emocional, um cerco financeiro, um cerco familiar, uma crise existencial que, se você pedir para alguém te explicar, não tem explicação. Você se sente cercado, você pode ser um bom crente. Um salmista disse: laços de morte me cercaram e angústias do inferno tomaram conta de mim. Se isso aconteceu com um salmista que encontra letras nas Sagradas Escrituras, que dirá comigo, um miserável pecador? Às vezes nós estamos cercados. É isso que aconteceu com Samaria. Estão cercados. Ninguém entra, ninguém sai. O cenário é de morte. Versículos anteriores a esse que nós lemos, tem mãe cogitando matar o filho para comer a carne. Você já imaginou que desgraça? É isso. E aqui nós encontramos 4 leprosos. A lepra é uma doença terrível nas páginas da Escritura Sagrada. Diferente do conhecimento técnico que hoje a medicina tem acerca da hanseníase, naquele tempo qualquer infecção ou mancha na pele era tida como lepra. Alguns textos na Bíblia são famosos sobre os leprosos. O capítulo 5 de 2 Reis tem o alto oficial do rei da Síria, Naamã. Mateus capítulo 8, versos de 1 a 4, o leproso que quebra o protocolo se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se quiseres podes purificar-me. E Jesus diz: eu quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Em Lucas capítulo 17, versículo 14, 10 leprosos estão diante de Jesus. E diz o texto sagrado que Jesus dá um comando para que eles se apresentem ao sacerdote, para que sejam declarados limpos da lepra ou curados da lepra. Aqui nós temos 4 leprosos, um texto escondido nas páginas do Antigo Testamento. A gente ouve falar dos 10 leprosos, porque um que era samaritano voltou para agradecer. A gente ouve falar do um leproso de Mateus capítulo 8, a gente ouve falar de Naamã, mas a gente ouve pouco falar dos 4 leprosos do cerco de Samaria. Mas eles têm
grandes coisas para nos ensinar. Porque, pastor Bruno, eles decidiram viver coisas maiores. Imagina qual é a pauta da conversa de 4 leprosos. Numa época em que não havia cura, em que a única resposta, segundo Levíticos, para a lepra era o total isolamento social. A lepra não atingia apenas a pele, atingia a dignidade social. O leproso tinha que viver afastado. Se por alguma razão tivesse que tomar aparições públicas, tinha que andar com roupa rasgada, gritando: leproso, leproso, leproso. Perdia a convivência com a família. E esses leprosos, além de administrar a segregação social, a segregação moral, a segregação de saúde pública, eles estão vivenciando o problema do cerco de Samaria. E eles estão bem no cerco. Só que chama atenção a pauta da conversa deles. Se você prestou atenção no texto, sabe qual é a pauta da conversa deles? Nós queremos viver. Sua Bíblia está aberta? Versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós sentados aqui até morrermos? Sabe o que eles estão dizendo? Nós não vamos ficar parados nesse cerco esperando a morte chegar. A gente está sem comida, a gente está com a barriga roncando, a gente está com doença na pele, mas a gente não aceita ficar esperando a morte calado. Nós queremos viver. Se nós ficarmos aqui parados, eles vão nos capturar. Se nós entrarmos em Samaria, nós vamos morrer de fome. Eles têm uma ideia: vamos nos entregar ao exército dos sírios. E as palavras exatas deles são, abro aspas: se nos deixarem viver, viveremos. Se nos quiserem matar, tão somente morreremos. Sabe o que eles estão dizendo? Em outras palavras, nós vamos fazer de tudo para continuarmos vivos. Deus tem sempre coisa maior para fazer na vida de quem tem gosto pela vida. Não é tempo de desistir ou esmorecer. A pauta desses 4 leprosos é: nós queremos viver. Qual é o segredo para continuar vivos? E eles estabelecem para nós 3 princípios, que eu queria que você guardasse essa noite no seu coração. 3 princípios para quem quer viver coisas maiores. O primeiro princípio está no verso 5. O princípio é movimento. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. Eles tomam uma decisão: nós não vamos aceitar a morte sem lutar. E eles se levantam e vão atrás de querer ficar vivos. Se ficar parado aqui, nós vamos ser capturados e mortos. Se entrar para Samaria, nós vamos passar fome. Vamos se entregar para os sírios. Vamos ver o que vai dar? Movimento. Coisas maiores acontecem na vida de quem resolve se movimentar. Bem-aventurado é o servo que no retorno do seu senhor ele o encontra trabalhando. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Toda a Bíblia Sagrada aponta a bênção de Deus para quem está em movimento. Ah, mas eu estou esperando em Deus. Você está fazendo o quê? Acorda meio-dia. A gente espera em Deus distribuindo currículo. A gente espera em Deus se capacitando. A gente espera em Deus evoluindo. A imagem da fé cristã não é um coqueiro, uma rede, uma sombra. A imagem da fé cristã é uma enxada, é trabalho, é movimento.
Atendi uma senhora lá na igreja, preocupadíssima. A senhora, a mulher lá da igreja me procurou. Pastor, estou desesperada. Não sei o que eu vou arrumar com meu filho. Ele acorda meio-dia. Não tem coragem de preparar o próprio café. Se eu não levar para ele, ele passa fome. E meio-dia se enfia naquele computador. Depois vai para o videogame. Eu não sei mais o que eu faço, pastor. 3 horas da tarde ele sai daquele videogame, almoça e vai dormir de novo, pastor. Não tem um lenitivo na vida. Eu falei, minha senhora, fique tranquila, a nossa igreja tem um excelente trabalho com adolescentes. Eu vou pedir à nossa equipe, tem tudo, tem terapeuta comportamental, psicólogo, equipe, tem tudo que você quiser. Nós vamos atrás desse menino. Pastor, não é isso não, ele tem 38 anos, não adianta a equipe de adolescentes. Eu falei, Jesus amado, tem que chamar um exorcista então, não vai... Movimento, irmãos. Quem quer experimentar o extraordinário de Deus não pode ficar parado. Quer ver uma coisa? João registra 7 sinais milagrosos de Deus no seu evangelho. Todos são uma somatória da ação soberana divina em um movimento humano. Todo milagre de Deus comporta um elemento de um ser humano se movimentando em direção ao milagre. Ele termina, João, dizendo que há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma a uma, não caberia no mundo inteiro a quantidade de livros a serem escritos. Mas ele separa 7 sinais. Em João 2, ele transforma água em vinho nas bodas de Caná. Em João 4, ele cura o filho do oficial do rei. Em João 5, ele cura o paralítico de Betesda. Em João 6, ele multiplica os pães e anda sobre as águas. Em João 9, ele cura o cego de nascença. Em João 11, ele ressuscita o Lázaro. Todos os 7 sinais é uma ação sobrenatural divina em um movimento humano. Em João 2, só ele pode transformar a matéria, água em vinho. Mas quem carrega tacho e enche d'água são os homens. Transformar a matéria é comigo. Agora, vai lá, carrega tacho e enche d'água. A ação sobrenatural divina e o movimento dos homens. Transformar a matéria é comigo. Carregar tacho e encher d'água é com vocês. Em João 4, só ele pode curar o filho do oficial do rei, mas ele não vai nem na casa do sujeito. Ele diz, eu já curei, agora vai para casa. Quer dizer, curar é comigo. A paternidade é você que tem a exercer. Eu curo o seu filho, agora ser pai é com você, vai lá. Em João 5, quando ele levanta o paralítico de Betesda, depois de 38 anos, ele não diz, levanta, monte nas minhas costas, e agora você terá uma vida em mim. Ele diz, levanta, toma o teu leito e se movimenta, e anda. Em João 6, que é o único capítulo que comporta 2 milagres, ele multiplica pães e peixes, mas quando os discípulos chegam com a demanda, sabe o que ele diz? Procurem o ponto de partida dos milagres. Ele não multiplica pães e peixes a partir do nada, ele manda procurar o ponto de partida. Um diz, eu não vou encontrar uma venda que dê para comprar para esse tanto de gente, e o outro localiza um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixinhos, e a partir de um movimento humano ele exerce o milagre. Quando ele anda sobre as águas, ainda em João 6, diz o texto que ele espera a 4ª vigília da noite. Os discípulos se movimentam em passo aperto na primeira, na segunda e na terceira vigília, ele só aparece na 4ª. É a ação sobrenatural divina e um movimento humano. Em João 9, só ele pode curar o cego de nascença. Mas ele olha para o cego e diz assim, vai para o tanque de Siloé e toma um banho. O problema era a cegueira? Está resolvido, toma um banho e vai distribuir currículo, você não é cego mais. Em João 11, só ele pode ressuscitar o Lázaro. Mas empurrar a pedra e desatar os nós fedidos do defunto é com o pessoal. Reaver a vida é comigo, mas eu não empurro pedra e eu nem tiro nó de defunto. Vocês desatem os nós e vocês empurrem a pedra. O meu negócio é ressurreição. Todo milagre sinalizado na Escritura é a ação sobrenatural divina com um movimento humano. Quem quer viver coisas maiores precisa se movimentar. Levantaram-se ao anoitecer e foram para o arraial dos Círios. Eu não acredito nessa imagem de fé da pessoa sentada no sofá,
esperando o favor divino. Fé é caminhada. Fé é andar. Fé é ir. Fé é avançar. Fé é movimento. Há um segundo princípio, versículo 6. E o princípio é confiança. Confiança. Diz o versículo 6 que Deus fez produzir um som que não existia. E o final do versículo 5 já nos havia adiantado que quando os leprosos chegaram no arraial dos Círios, já não tinha mais ninguém lá. Você quer conferir comigo? Sua Bíblia está aberta? Fica com a Bíblia aberta, por favor. Final do verso 5 diz assim: tendo chegado na entrada do arraial, eis que não havia lá. Era para ter um grande exército lá, para ou matar os leprosos ou fazê-los como escravos. Mas quando eles chegam lá, no arraial dos Círios, não tem ninguém. Agora, por que não tinha ninguém? O versículo 6 explica. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios o ruído de carros e de cavalos de um grande exército, de maneira que eles disseram uns aos outros. Aí eu explico, para ganhar um tempo aqui. Deus produziu um som de várias carruagens, e os Círios estavam lá, e começaram a ouvir um som de várias carruagens. Aí eles disseram: o pessoal de Samaria fez uma revolução, estão vindo cheio de carruagem, já deu para nós, vamos embora. Acabou o cerco. Está vindo um grande exército. Aí foi todo mundo embora. Quando os leprosos chegaram no arraial, não tinha mais ninguém, porque o grande exército foi embora, com medo de um outro exército maior ainda chegar. Só que esse outro exército maior ainda chegar não existia. Deus só fez um som fake. Compreendeu o raciocínio aqui do texto? Porque Deus é criativo, irmão. Deus ia mobilizar um exército gigantesco se ele podia só fazer um som. Você entendeu o raciocínio do negócio? O meu filho nasceu tem 17 dias e Deus deu inteligência ao homem para criar um negócio do ruído branco. É um negócio extraordinário. Você bota o ruído branco para tocar, é como se o céu aparecesse. Então, Deus bota um ruído de artilharia pesada para tocar, e vai todo mundo embora. Está compreendendo? Sim ou não? Quando os leprosos chegam, não tem mais exército, acabou a guerra, acabou o cerco, está tudo resolvido. Sabe que princípio é esse? Confiança. Agora, por que confiança? Essa é a sutileza do texto. Todo mundo com a Bíblia, com o celular, com o que for aberto. Porque essa aqui é a sutileza. Versículo 5. Levantaram-se que horas? Ao anoitecer. Versículo 7. Pelo que se levantaram, agora é o exército. É o exército se levantando porque Deus fez o ruído, não o ruído branco, o ruído da cavalaria. E o exército fugiu que horas? Então, peraí. Que horas que os leprosos decidiram viver e se movimentar? Que horas que Deus fez o ruído e os Círios resolveram ir embora? Você sabe qual que é o negócio aqui? Quando você resolve se movimentar, Deus começa a resolver o seu problema. Quando você resolve se movimentar, Deus começa a resolver o seu problema. Quando você resolve se movimentar. Deixa eu dizer uma coisa aqui, não se escandaliza não, meu irmão. Estou com a Bíblia aberta mostrando para você na Bíblia. Nem sempre Deus começa a resolver o seu problema na hora que você fecha o olho e faz aquela oração fervorosa. Mas na hora que você se movimenta, na hora que você resolve agir, na fé, aí Deus faz o ruído que for. Porque Deus honra os movimentos de fé.
quando os leprosos disseram, vamos nos movimentar, e se movimentaram, Deus começou a trabalhar. Talvez você só precise se movimentar para Deus começar a fazer tudo o que você tanto espera. O problema é esse, é que a gente só espera em Deus. Eu queria que você se movimentasse em Deus. Ao invés de só esperar em Deus, se movimente em Deus. Atos 17, 28 diz, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A gente se movimenta no Todo-Poderoso. E quando nós nos movimentamos no Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso age. Aí ele faz surgir um som. Quando os leprosos chegam lá, está tudo resolvido. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus já resolveu tudo antes, você pode confiar. 3 são as principais profecias sobre o nascimento de Jesus no Antigo Testamento. Miqueias 5:2, Oséias 11:1 e Isaías 11:1. Nenhuma das 3 era para dar certo, geográfica e historicamente. Miqueias 5:2 diz que o bebê Messias nasceria em Belém. José e Maria moravam em Nazaré. Como é que pode? É porque aquilo que nós entendemos como Israel daquele tempo era uma colônia do poderoso Império Romano. E um dos Césares romanos, o César daquela época, levantou com uma grande ideia. Eu quero que as minhas colônias passem por um recenseamento. Os seus auxiliares disseram assim, mas senhor, isso vai ser muito custoso. Vai ter que movimentar muita gente. Eu quero saber de custo. As colônias são minhas, eu mando movimentar, vão ter que se movimentar. Quem manda aqui sou eu. Você tem certeza, César? Tenho. E por isso José, que é da raiz de Jessé, tem que ir para Belém Efrata. E tem que sair de Nazaré. Aí o César, o imperador romano, acha que está mandando no mundo. Mas é por causa dele que se cumpre Miqueias 5:2. José tem que sair de Nazaré, Jesus nasce em Belém. Olha que loucura. Aí Oséias 11:1 diz o seguinte, do Egito chamei o meu filho. Como é que pode? O casal mora em Nazaré, que nem é casal ainda. O bebê tem que nascer em Belém e ser chamado do Egito. É porque por delegação do Império Romano, os distritos da colônia Israel, os principais, a saber, Judéia e Galileia, eram governados por delegatários. A esse tempo, um homem mau e com muita sede de poder, chamado Herodes, esse o grande, ele resolve matar as crianças. Porque ouve dizer que magos vieram do Oriente que tinha um menininho que era o rei. Ele diz, rei aqui sou eu. Tem bebê que é rei, vão matar bebê. Aí o pessoal fala, mas não dá para matar bebê. Ele fala, vou matar bebê. Porque vive quem eu mando viver e morre quem eu mando morrer. Mas você tem certeza? Tenho. Aí por causa disso, o casalzinho com o bebê no colo é aconselhado a se refugiar no Egito. O Herodes o Grande acha que está com a bola toda, só está fazendo cumprir Oséias 11:1. Do Egito chamei o meu filho. Olha que loucura. Aí Isaías 11:1, que é a terceira e última principal profecia, diz que o Messias seria um broto de Natser, de onde nós tiramos que ele é um broto de renovo, conhecido como Nazareno. Como é que pode? O José e a Maria eram de Nazaré, o bebê tem que nascer em Belém, ser chamado do Egito, para ser conhecido como Nazareno. Me ajuda, Senhor, que relação custo-benefício é essa? É porque o Herodes o Grande morre e assume o Arquelau. E o Arquelau era igualmente impiedoso, mas não era inteligente. Ele não consegue manter poder na Galileia, o seu poder é adstrito na Judéia. Os conselheiros do novel casal dizem, não é bom criar esse menino na Judéia, cria na Galileia. E aproveita que vocês têm parente lá em Nazaré, cria esse menino longe dos holofotes, pelo menos até ali o início da adolescência. O Arquelau acha que manda no mundo, só está fazendo cumprir Isaías 11:1, coitado. Se você entendeu até agora, é o seguinte, o imperador romano, sem saber, fez cumprir Miqueias 5:2. Herodes o Grande, sem saber, fez cumprir Oséias 11:1.
E Arquelau, sem saber, fez cumprir Isaías 11:1. Sabe o que significa? Que os homens com as suas canetas nas mãos fazem as tenebrosas transações desse mundo, mas quem manda nesse mundo é o nosso Deus. Nós temos que confiar no Senhor, porque quem manda nesse mundo é o nosso Deus. E a caneta que governa essa história é o nosso Deus. Você acha que a sua vida está na mão da folha de jornal? Você acha que a sua vida está na mão da cotação de não sei o quê? Você acha que a sua vida está na mão do governante de não sei de quem? Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. A tua mão dirige o meu destino e acaso para mim não haverá. Esse é do cantor cristão. É mais antigo um pouquinho. As tuas mãos dirigem o meu destino e acaso para mim não haverá. É Deus que governa o negócio todo. Ele fez um som aparecer do nada, e quando os leprosos chegam, está tudo limpo. E eles entram e tem comida a fartar, e tem segurança. Você precisa confiar em Deus e saber que por mais que algumas noites demorem a passar, Deus é justo e bom e sabe o que faz. Por mais que às vezes as lágrimas molhem o nosso travesseiro, Deus é bom e justo e sempre sabe o que faz. Eu tive uma infância tão difícil. Eu venho de 4 gerações de gente alcoólatra, de casamento mal sucedido, falida. Meu pai foi tetraplégico, a gente passou por um processo de falência, ele morreu atrofiadinho nos meus braços. E quando eu olho para trás, o tanto de coisa que eu tive que amadurecer precocemente, por erros que nem fui eu que cometi, só tem uma expressão no meu coração: Deus é sempre justo e bom, e Ele sabe o que faz. Qualquer coisa da sua história, qualquer ato da sua história, qualquer ruptura precoce da sua história, qual seja a sua idade, Deus é justo e bom, e Ele sempre sabe o que faz. A vida não é uma fotografia, a vida é um longa-metragem. Não julgue a sua história por um momento. Confie. Quem quer viver coisas maiores precisa confiar. E quando a gente começa a se movimentar, o ruído sai do céu. E quando a gente chega lá, está resolvido. Siga o homem com cântaro de água. Que homem é esse? Vai lá, ele vai mostrar o cenáculo. A gente vai ter refeição. Está tudo pronto. O jumentinho da entrada triunfal, pode ir lá, está tudo pronto. Jesus preparou tudo antes. Terceiro e último princípio, para a gente ir para casa. Amém? Obrigado. O terceiro e último princípio é generosidade. Sabe o que acontece? Nos versos 7 e 8. Como não tem ninguém no arraial, eles comem e eles começam a pegar o patrimônio dos fujões. Diz o texto que eles pegam prata, eles pegam ouro, eles comem, eles se fartam, eles resolvem o próprio problema. Bucho cheio, dinheiro no bolso. Os 4 leprosos agora estão por cima. Não tem mais fome, não tem mais perigo, e botaram uma baita poupança no bolso. Mas agora eles estão indo seguir a vida, e alguma coisa toca a consciência deles, e eles falam: opa, versículo 9, não fazemos bem. Hoje é dia de boas novas. E se nós nos calarmos, seremos tidos como culpados. Sabe o que isso significa? Quando eles estão lá com a barriga cheia, cheio de ouro nos cavalos, indo embora seguir a vida, alguma coisa na consciência dele os lembra
que os seus irmãos e compatriotas estão lá em Samaria morrendo de fome. E ele diz: a gente não está fazendo bem não. Hoje é dia de boas novas. A gente tem que ir lá anunciar o rei, que tem comida para todo mundo, que tem ouro para todo mundo, que tem prata para todo mundo, e que aquilo que a gente encontrou tem que ser generosamente partilhado com todos. Hoje é o dia de boas novas. E é exatamente isso que eles fazem. Algumas aplicações práticas sobre o terceiro princípio de quem quer viver coisas maiores. A palavra de Deus diz que a alma generosa prosperará. E as pessoas que mais prosperam são aquelas que têm prazer de ver o outro prosperar. Quer saber se alguém é de fato seu amigo? Te darei o teste. Você vai olhar para ele e vai dizer assim: querido amigo, estou vivendo a melhor fase da minha vida. E você vai reparar o olho dele. Estou vivendo a melhor fase da minha vida. Nunca ganhei tanto dinheiro, nunca fui tão feliz. Estou bem no meu romance, estou bem na minha vida, estou bem em tudo. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Estou satisfeito com o meu corpo, com a minha mente, com tudo na minha vida. Meu Deus, até no mercado de ações eu entrei e ganhei. E não sei o quê. E você vai reparar os olhos dele. Se os olhos dele brilharem pelo seu sucesso, é seu amigo. Se começarem a fazer isso assim, não é seu amigo. Porque as pessoas que receberam o Espírito Santo se alegram com a conquista dos outros. E a alma generosa que prospera gosta de ver o outro feliz. Porque a mesma Bíblia que diz que a alma generosa prosperará, diz que a inveja é a podridão dos ossos. E durante muito tempo, a minha teologia particular me fez acreditar que o invejoso quer ter o que você tem. E eu descobri que isso é errado. Não é que o invejoso quer ter o que você tem, o invejoso não quer que você tenha. E a coisa mais linda do reino de Deus é que quanto mais você gosta de ver os outros crescerem, mais você cresce. O reino de Deus não é sobre você, o reino de Deus é sobre o outro. Nós que somos pastores, sobretudo eu que sou mais novo, o pastor Bruno é bem mais experiente, nós buscamos nos habilitar, nos capacitar e fazer séries de cursos e programas sobre aconselhamento de casais. E 10 em cada 10 das crises conjugais partem de uma mesma gênese. As pessoas que querem se casar para se fazerem felizes. E quem casa para se fazer feliz, o resultado será o divórcio. Porque casamento não é sobre se fazer feliz, o casamento é sobre fazer o outro feliz. A vida conjugal não é sobre si, é sobre o outro. A vida cristã não é sobre si, é sobre o outro. A realização de um crente não é nele mesmo, é no outro. O que os 4 leprosos estão dizendo é: não tem como nós estarmos felizes com a nossa barriga cheia e os nossos cavalos empencados de ouro e prata, se os nossos irmãos em Samaria estão passando fome. Hoje é um dia de boas novas, nós precisamos partilhar as boas novas. Quem quer viver coisas maiores precisa saber partilhar e ser generoso. Deus está disposto a multiplicar tudo o que você está disposto a partilhar. O segredo do crescimento é a generosidade. Eu ouvi um trecho no seu Instagram, pastor, sobre o perigo dos extremos na teologia, sobretudo no evangelicalismo brasileiro. O irmão falava sobre confiança e fé. Eu identifico esse mesmo problema de extremos no que diz respeito ao cenário material na igreja evangélica. De um lado você tem a teologia da
prosperidade, que nós não subscrevemos, que ensinam a enxergar Deus como um caixa eletrônico. Em nome da fé vendem rosa ungida, vassoura ungida para varrer maldição. Agora lá em São Paulo o cara está vendendo caneta ungida para aprovação em concurso, R$150. E só tem quem venda porque tem quem compre, tá? Jamais se esqueça disso. Só há quem venda porque há quem compre. E que ensinam a ver Deus como um grande caixa eletrônico. A gente não acredita nessa teologia da prosperidade. Mas surge no Brasil, pelo menos nas últimas décadas, uma outra teologia que nós também não acreditamos. Nós não acreditamos na teologia da miséria. Andam pregando por aí que quanto mais pobre você for, mais perto de Deus você vai estar. Que Deus se agrada da sua miséria. Que a miséria é marca de piedade. Quer estar perto de Deus, passe por restrição. Faça voto de andar descalço. Faça voto de ser um miserável. Não. Nós acreditamos no que está em Filipenses 4. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Nós acreditamos que o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Nós acreditamos que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós acreditamos na teologia da provisão, na teologia da generosidade. Tudo na vida cristã pode ser partilhado, inclusive a fé. Aí você me dirá, mas eu sempre aprendi que fé é individual, somente para a salvação. Fé só é individual para a salvação. Tirando salvação, fé é coletiva. Marcos capítulo 2, versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Vendo a fé dos amigos, Jesus curou um paralítico. Fé aponta para fora, fé é partilha. Em Marcos capítulo 5, Jesus ressuscita a filha de Jairo. A filha de Jairo pediu para ser ressuscitada? Foi por causa da fé do pai. Jesus contemplou a fé do pai e ressuscitou a filha. Fé é partilha, fé é partilha. Fé é coletiva. Em Marcos 7, Jesus libertou a filha da mulher cirofenícia. A filha da mulher cirofenícia pediu para ser liberta? Nem abriu a boca. Quem pediu foi a mãe. Jesus libertou a filha por conta da fé da mãe. Fé é partilha. Fé é coletiva. Em Marcos capítulo 9, o menino, na tradução Almeida, subgrafado como menino lunático, o menino possesso, ora o demônio jogava no fogo, ora o demônio jogava na água, ele rilhava os dentes e espumava. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, eles nada puderam fazer. Aquele menino pediu para Jesus, Senhor, me liberta. Não, quem pediu foi o pai. E Jesus resolveu o problema do menino por conta da fé do pai. Fé é partilha, fé é coletivo, fé é expressão de generosidade. Em Mateus capítulo 8, Jesus cura o servo do centurião romano. O centurião romano não tinha acesso a Jesus, o centurião romano estava em casa. Indo Jesus para Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião romano, implorando: Senhor, o meu rapaz jaz em casa paralítico, sofrendo terrivelmente. E disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Ao que lhe disse o centurião: Senhor, não sou digno de que entres na minha morada, mas basta uma palavra tua, meu rapaz será curado, porque também sou um homem sujeito à autoridade, e digo: esse meu soldado vai, ele vai, esse outro vem, ele vem, aquele faz isso, ele o faz. E tendo ouvido isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: nem mesmo em Israel encontrei uma fé como essa. Jesus curou um empregado por conta da fé do patrão. Que história é essa de que fé é individual? Só para salvação. Por conta da sua fé, Jesus pode resolver o problema dos outros. Porque fé é partilha. Gente generosa usa a própria fé, o próprio dinheiro, o próprio recurso, a própria casa, o próprio coração, o próprio ombro, as próprias lágrimas em favor do outro.
Hoje é dia de boas novas e nós não podemos nos calar. Quem quer viver coisas maiores precisa ser generoso. Quer crescer? Peça ao Espírito Santo para te dar alegria em ver os outros crescendo. Uma hora chega a sua vez. Uma hora chega a sua vez. Porque, irmãos, tem um negócio na vida. Tem que ir embora. Tem um negócio que é o seguinte, eu tenho um minutinho? Quem me dá 1 minuto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então deu uns 50 aqui. Tem um negócio na vida que é o seguinte, é fator aleatório. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer. Tem hora que o vento sopra, meu irmão, e o sujeito vira um milionário do dia para a noite. Tem gente que precisa de um esforço sobre-humano para comprar um terreno. A palavra sorte aparece na Bíblia com 3 acepções. A primeira acepção da palavra sorte é constância de eventos. Quando o Senhor mudou a sorte de Sião, nós estávamos como os que sonham. A constância dos eventos era cativeiro, 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 mudou a sorte. Último capítulo de Amós, mudarei a sorte do meu povo, mudarei a constância dos eventos. Sorte. A segunda acepção de sorte na Bíblia é variedade. O preâmbulo da carta aos Efésios, que Deus os abençoe com toda sorte de bênçãos. Bênção espiritual, bênção material, sorte, uma caixa de bombons sortido, é com variedade de bombons. E a terceira acepção de sorte é evento aleatório, a sorte popular. Atos capítulo 1, no último versículo. Na escolha para substituto no colégio apostólico de Judas, entre José e Matias, diz o texto, que lançaram as sortes. Escolha aleatória. Cara, José, coroa e Matias. Então tem coisa na vida que é aleatório mesmo. Era para ser você e foi o outro. Simples assim. Pegou a ideia? Tinha tudo para ser você, mas foi o outro. Todo mundo tem um bisavô milionário que deu problema no passado e hoje você tem que trabalhar. Todo mundo é a mesma história. Era para eu estar bem hoje, mas meu tátaro quebrou. Todo mundo, meu bisavô era fazendeiro. Todo mundo tem essa história na família. Hoje você tem que ralar. Bem-vindo ao clube. Vamos embora, a vida é essa. Tem coisa que é aleatória mesmo. Você vai ter que trabalhar e vamos para frente. E Deus é maravilhoso. E seja generoso. A igreja, o pastor não me pediu para falar isso aqui não. A igreja está em construção, seja generoso. Deus está disposto a multiplicar tudo que a gente está disposto a partilhar. Deus não fica devendo nada para ninguém. E vendo os outros prosperarem, a gente se alegra. Eu quando venho aqui e vejo essa igreja crescendo, e Deus vê que o meu coração está alegre em ver essa igreja crescer, a minha cresce. Porque a inveja não é um sentimento dos diferentes, a inveja é um sentimento dos iguais. Eu não invejo Michael Phelps por nadar melhor do que eu não ganho a vida nadando. Mas se eu chego nessa igreja e vejo esses negócios todos, e se na minha não tem, aí como é que está o meu coração? O que é esse cara? Esse cara está fora da visão, não é possível. Um telão desse tamanho? Você está doido. Você está doido. Isso aqui é o quê? Eu, hein? A inveja é sentimento dos iguais, não é dos diferentes, não. Mas quando Deus percebe a alegria do nosso coração em ver os outros crescendo, uma hora chega a nossa vez. Movimento, confiança e generosidade. Princípios de Deus para quem quer experimentar coisas maiores. Que o Espírito Santo confirme a santa palavra. Hoje é dia de boas novas. Concluo.
A palavra ou a expressão boas novas é típica do grego, do Novo Testamento. Evangelho é de evangelho que deriva-se boas novas. Mas nós encontramos numa aparição rara, praticamente exclusiva, no Antigo Testamento, a saber, no hebraico, a expressão boas novas. Numa outra língua, num outro contexto, mas já sinalizando a obra redentora. Este é um dia de boas novas. E nós não podemos nos calar. O que Jesus fez conosco. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Vós não fostes comprados por coisas corruptíveis como prata ou ouro, e nem desta forma resgatados da vossa vã maneira de viver, que por legado recebestes dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito desde antes da fundação dos tempos, mas manifesto nos últimos dias por amor de vós. Essa grande notícia de que, havendo Deus outrora falado aos pais de diversas maneiras por meio dos profetas, hoje nos fala por meio do Filho. Essa notícia precisa ser partilhada e nós não podemos nos calar. Seja sobre a sua vida, pastor, e seja sobre essa igreja, a provisão dos céus, a graça do Cristo, o poder do Espírito e todas as bênçãos celestiais. Amém.